aqui 5 minutinhos. Ei, Cíntia, tá boa? Ah, não, Silvana. Tô esperando aqui um pouquinho, tá? Ah, tá boa, Cíntia. Cíntia, ainda tá estourando a imagem, a luz aqui da janela parece estar muito forte. E aí? Como é que vocês estão? Tá estourando, né? Eu vou ali fechar um pouquinho a janela, você vê se melhora pra mim. Eu tô branquinha. Além de ser, né? Vou apagar a luz aqui de cima, então. Olha, seria só com a luz da janela? Você acredita? Mas é isso. Acho que talvez eu tenha que abaixar um pouquinho. Pois é. Mudou, não. Vamos esperar um pouquinho. Vou fechar um tiquinho aqui. Gente do céu, de onde vem essa luz toda? Melhorou um pouquinho, né? Pouca coisa. Mais 2 minutinhos, tá, gente? Vou fazer mais uma tentativa ali. Acho que agora melhorou. Mais um minutinho e a gente começa. Quem mais tá aí? Dá um oizinho, manda coraçãozinho. Gente, vai na Zadelta, no aviãozinho, e manda pra galera. Tá boa, Silvia? Quem mais vai chegar aí? Gente, o som ficou ruim. Que bom, Cíntia. Fico feliz. O som tá ruim porque eu tive que ligar, abrir um pouquinho a janela. Isa.
que eu vou fechar. Pera aí, tá? Tá ótimo? Então tá bom. Tá concheado no fundo, né, Cíntia? Imaginei que ia ficar bastante. Pera aí. Bom, acho que agora vai melhorar. Dá pra ouvir bem? Não, mas eu acho que agora vai tranquilo. Fora que eu estourei de novo a luz, mas tá tudo bem. Então, meninas, hoje eu vim falar um pouquinho sobre organização de closet de armários, tá? Falar um pouquinho de como que é o procedimento, como que a gente faz e como que é um pouco da consultoria online que eu ofereço, tá? Acho que todo mundo que está aqui me conhece, mas eu vou me apresentar rapidamente. Ana Vasconcelos, da Praticitar, Gestão Residencial. Eu trabalho com organização física e funcional das casas, né? Faço uma organização de harmonização, uma harmonização da residência como um todo. E uma das etapas é a organização física dos espaços. Então, eu faço a parte de organização de closet, de cozinha, etc. Hoje a gente vai falar um pouquinho da organização de closets e armários de roupa de vestir, né? Armários pessoais, ok? Então, eu já falei com vocês que eu uso o PERC, né? Que é planejar, executar, revisar e consolidar. P de planejar, E de executar, R de revisar e C de consolidar, tá? Então, a gente começa na fase de planejamento. Na fase de planejamento, a gente trabalha primeiro descobrindo, parece engraçado, né, que as pessoas falam, eu quero me organizar para achar as coisas, etc. Mas às vezes não é só esse, empate. Às vezes não é só esse o intuito. Às vezes a gente tem outros intuitos também, tá? Então, vou ficar assim, que eu acho que tá melhor. Outros intuitos também. Então a gente tem que descobrir o porquê realmente que a gente quer se organizar. A organização física dos espaços, ela traz uma organização emocional e funcional. Então ela trabalha mais a fundo do que a organização física propriamente dita. Tá? Nessa fase de planejamento, trabalhamos com a avaliação, uma anamnese, diagnóstico, né? Chame como quiser, mas a gente faz um diagnóstico de qual que é o principal objetivo dessa organização. Porque às vezes a gente chega em casas que são consideradas já organizadas, né? Mas elas querem uma função mais estética. Ou uma casa que realmente... Eu sei que não estou bem quando começo a bagunçar o guarda-roupa. É verdade. Eu também. E aí quando você organiza o guarda-roupa, o interno começa a melhorar, você não acha? Enfim. Então a gente tem que avaliar essa real necessidade, essa real vontade, essa real demanda, né? Então existem casos, igual eu falei, a gente chega, já está setorizado, já está tudo categorizado, já tem algumas dobras e tal, mas a pessoa quer mais, ela quer mais visual, aí ela já quer refinar um pouco mais a coisa. Para outros, basta estar no lugar. Então, assim, você tem que entender a medida de organização que você quer e o porquê você está querendo isso, né? Igual a Cintia falou que ela nota que ela não está bem e aí ela percebe, né, que o armário está ficando bagunçado. E aí quando ela arruma o armário, o interno começa a mudar. Então esse é um exercício que deve ser repensado e feito sempre que necessário.
queria falar com vocês, a gente está chegando no final do ano, é um ótimo momento para se fazer esse tipo de organização. Primeiro porque a gente tem a fase do descarte, que eu vou falar daqui a pouco, e é uma oportunidade da gente contribuir com pessoas que têm menos. A chuva está chegando pesada, a gente tem que pensar também nisso, né? Então a gente vai, na fase de planejamento, primeiro fazer um diagnóstico com uma avaliação de qual que é o principal motivo, né, que você quer. Qual que é a sua capacidade de manter organizado e de organizar? Você vai precisar de ajuda? Não vai? Você vai precisar de uma organizadora presencial? Você mesmo quer fazer? Você vai precisar da minha consultoria online? Então, avaliar a sua real capacidade de execução e manutenção desse serviço, porque muitas vezes a gente precisa de ajuda, tá? E começar já a pensar em soluções, porque no dia a dia a gente vai vendo, vai usando aquele ambiente, a gente já tem alguma ideia, assim, né, de quais tem algumas soluções que podem ser adotadas e tal. Então, vamos no planejar. A primeira etapa do planejar é o diagnóstico. A segunda etapa do planejar, a gente já entra no descarte. No descarte, a gente vai fazer uma seleção muito cuidadosa de tudo que você realmente usa. Então, você tem que se fazer algumas perguntas, né? Tem quanto tempo que eu não uso essa roupa? Por que eu não uso? Qual que é o meu objetivo de estar com essa roupa, com essa peça aqui no armário? E aí você vai avaliando o que realmente você vai fazer de tomar de providência com essas roupas ou objetos. Então você vai ter uma caixa de desapegar, de sair, de doar, mas você pode separar essa em duas, em doar e realmente não dá para aproveitar. O que fica, o que você usa ou pretende voltar a usar, e esse pretende voltar a usar, ela tem que estar mais visível para que você realmente o faça. E se não fizer dentro de 3 meses, realmente é doação, tá? Então falamos do que fica, do que doa. A gente tem que fazer uma caixa de customização e consertos, porque às vezes você não está usando porque está faltando um botão, porque a bainha não está legal, enfim. Então tem que fazer essa caixa. E uma caixa do avaliar, aquela coisa que você ainda não consegue tomar a decisão, você ainda não consegue definir se ela vai ficar, se ela vai ser doada ou se ela vai ser customizada, enfim. Duas coisas. Primeiro, a que precisa de conserto ou customização, ela deve ficar num lugar que vai te incomodar, porque senão você vai ficar com aquilo ad eterno, não vai organizar, não vai arrumar, não vai consertar, e aquilo vai continuar sendo um entulho, né, na sua vida. A de avaliar também, não passa mais do que 2 semanas para reavaliar essa caixa, não, porque senão você perde um pouco desse processo, sabe? Então não demora muito tempo, não. No descarte, então, eu penso isso, aproveitar aí esse final de ano, que a gente, né, tem tanta gente precisando, as chuvas chegando, crianças nascendo, enfim, tem muito lugar para doar. Eu acho que é um momento bacana de se fazer a organização da casa como um todo, mas como eu já falei, que a gente tem que usar o poder de fazer o todo de uma parte, vai fazendo por partes. Não precisa de fazer o closet todo de uma vez, o armário todo de uma vez. Então já falamos da parte de diagnóstico, do desapego, e aí a última parte é a da limpeza, tá? Então, limpar mesmo os móveis mesmo, deixar limpo para receber as peças novamente. Então é um momento assim, 2 vezes no ano é legal fazer, porque aí você já faz aquela limpeza bem pesada dentro dos armários, nos cantinhos, e já fica adequado para iniciar o ano aí com a casa em harmonia, com a organização harmônica da sua casa. Saímos do planejamento e vamos para a execução. Dentro da execução,
etapa. A gente já ficou com o que vai, né, já está lá separado, o que de fato vai ficar. Então aquilo a gente tem que arrumar um lugar para ele, tá? Então a gente vai categorizar. Você vai categorizar como? Ah, Ana, como que eu categorizo? Gente, existem alguns parâmetros, mas você pode não, você deve, Mel, você deve avaliar o seu parâmetro. Então aí, Ana, eu fico mais à vontade quando eu organizo por função, quando eu organizo por formato, então comprido, curto, volume, cor, densidade, peso, estou na minha colinha aqui, utilidade e frequência de uso. Então são vários parâmetros que você tem que avaliar quando você começa uma organização. Então vamos supor, no closet, né? Eu tenho conhecidas que falam comigo assim, Ana, eu gosto de organizar as minhas roupas. É uma pessoa que gosta de organização, tá? E gosta muito de moda. Ana, eu gosto de organizar as minhas roupas. O primeiro critério que eu uso para categorizar é a marca. Então eu quero usar o vestido de tal marca. Eu já sei que ele está no cantinho tal. E aí dentro dessa separação por marca, ela faz uma subcategorização. Primeiro de modelo, então se é vestido, se é blusa, se é calça, se é saia, se é comprido ou curto, por cor. Então ela faz as subcategorias dentro da categoria macro dela. E é assim que vai funcionar. Então você vai fazer uma categoria macro, que é a mais importante para você. Normalmente a gente gosta de usar muito a categoria de uso, de frequência de uso. Ela é uma categoria muito interessante de ser usada. Quando você tem espaços separados ou quando você tem, por exemplo, uma atividade que te demande uniforme. Dentista, médico, recepcionista, né? Qualquer atividade que demande uniforme, você pode separar também por função, né? Fica interessante. Então você vai definir o que é melhor para você. Nós vamos falar de cada lugar no armário, como que a gente faz, tá? Nesse momento, a gente já tem noção da quantidade de peça que tem e das necessidades de material organizador. Nesse momento, a consultoria de uma profissional é muito importante, porque eu vejo muito, eu chego em casa de cliente que tem um monte de material organizador, é cheio de material organizador, mas às vezes metade daquilo não precisava estar ali. E aí a gente acaba tendo que criar usos, né? Usar a criatividade para aproveitar aquele material que a pessoa comprou sem uma análise. Então, depois que você fez a categorização, você consegue ter uma visão melhor do que você vai precisar, quantas colmeias, quais caixas, cabides e etc. Tá? Então, na segunda fase do executar, a gente vai fazer a parte de avaliação, então, do material. E aí é do material e de adequações, porque às vezes você precisa pôr uma prateleira, tirar uma prateleira, colocar mais um varão de armário. Às vezes tem aqueles armários que tem a parte de vestido longo, muito longa, muito larga, né? A pessoa nem tem tanto vestido assim, então de repente a gente usa mais um varão, né? Falando dessas adequações e de armários projetados, muitas vezes você entra nos apartamentos e já tem os armários prontos, né? A construtora já entrega, em um apartamento novo, por exemplo, a construtora já entrega com armários prontos. Quando ela não entrega com o armário pronto, você que vai fazer o armário, é legal chamar junto com a sua decoradora ou arquiteta uma profissional de organização. Porque a gente avalia o seu acervo, as necessidades, e aí a gente já faz a organização, né, o dimensionamento do closet ou do armário de acordo com o seu perfil. Se você usa mais vestido, mais calça, enfim. Lógico que tem alguns parâmetros básicos que se mantêm, mas é legal fazer essa avaliação. Já tive caso de cliente que não podia usar sapateira, porque sapateira
era até, sei lá, do lado feminino, né? Colocaram a profundidade de um pé de tamanho 37, que é uma média, e ela calçava 40, 41. Então não cabia. Então a gente perde espaço, porque a gente teve que colocar mais de lado. Então nesse momento, depois que você categoriza, é muito legal a gente fazer realmente essa avaliação. E essa avaliação de acervo e adequação de armário e de estrutura do closet, ela também pode ser feita antes, na fase de planejamento, tá? Ela entra aqui com pequenas adequações quando já tem o armário pronto. Quando o armário é todo novo, aí não precisa, né? A gente faz já adequado, tá? Depois, gente, é mão na massa. É organizar mesmo. É colocar cada coisa em seu lugar, é fazer a dobra certa, usar o material organizador certo, né? Então, vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho de cada espaço de um closet ou de um armário, tá? Parte de cima, a gente sempre começa na parte de cima para liberar espaço. Sempre tem coisa no maleiro que pode ser descartada. Então, vamos lá. E a gente pode fazer já uma simulação aqui de como você vai fazer isso sem pegar diretão, né? Sem contratar uma pessoa para fazer ou sem pegar direto. Então, vamos lá. Na primeira semana, você vai fazer avaliação, né? O diagnóstico da parte do maleiro. A gente vai fazer tudo do maleiro. Então, tá. Diagnóstico, descarte e limpeza. Depois, a gente vai fazer categorização, avaliação de material e organização propriamente dita, tá? O que a gente põe nos maleiros, normalmente? Itens diversos. A gente encontra de tudo. Anota aí, Melzinha. Vamos fazer esse planejamento, gente, para fazer esse desafio? O que vocês acham? Então, lá, primeira semana, o maleiro de um dos quartos, tá? Não precisa ser todos os maleiros, não. Então, maleiro, a gente guarda coisas diversas. Tem eletrônico velho, tem faca, jogo de faca, às vezes que não quer deixar ao alcance das crianças. Você vai ter de um tudo nesses armários, nos maleiros, tá? Então, itens diversos. Malas e necessaires também podem ficar, se você não tem um quartinho ou uma rouparia específica para isso. Você pode colocar. Algumas pessoas precisam de colocar cama e banho. Pode ser uma opção. E itens de copo. Mas o mais normal são itens diversos, malas e bolsas, tá? E, em alguns casos, roupa de cama e roupa de mesa. No cabideiro, o que a gente coloca no cabide? Então, vamos lá. No cabide a gente coloca, em regra geral, vestidos de festa, camisa social, calça social. Você pode colocar saias, shorts. Vai depender muito do espaço que você tem. Mas tudo que você conseguir colocar em cabide, ele é mais fácil de manter e de colocar. Você não concorda? É muito mais fácil você colocar uma blusa no cabide do que você fazer uma dobra e colocar ela numa gaveta. Mas aí tem roupas e roupas, né? Então, assim, camisa social, terno, blazer, vestidos, até saias de linha, a gente que são mais pesadas, a gente pode colocar em cabide. Se o uso for muito frequente, ela é melhor que fique em cabide e tiver espaço, né? Então aí a gente coloca sempre ela dobrada, né? Nunca deixa ela pesando, deixa ela sempre pelo meio, que aí divide o peso. Para as calças, gente, eu gosto demais de usar o cabide infantil. O cabide infantil, ele tem uma largura menor, então a calça fica certinha nele, sabe? Fica bem justinha assim, e aí não fica fazendo assim, além dele ser mais curto. Então, muitas vezes você ganha espaço na parte de baixo, logo abaixo das calças. E aí, nesses espaços, caso seja necessário, a gente coloca simuladores de gaveta, algumas colmeias, algumas coisas. Exatamente, então vamos lá, e a gente vai chegar lá, mas é isso mesmo. O resto é muito mais prático do que você fazer dobra, né? Porque você também quer uma gaveta organizada.
Então tudo isso vai ficar no cabide. E aí você vai primeiro verificar isso. Se tiver muito apertada, verifica a possibilidade de troca para cabides mais finos. Essa semana eu vou ver se eu faço um post para vocês sobre os tipos de cabide, tá? Fica ótimo, faça para você ver. Vou passar, mas existem os flocados, que são aqueles de veludinho, né, que são bem fininhos, são cabides bem legais pra gente usar quando você precisa de otimizar espaço, tá? Ele tem alguns, aí ele tem um adaptador que é uma ombreirinha, quando você precisa para colocar blazer, uma camisa que precisa ser mais estruturada, aí você usa uma ombreirinha adaptada, sabe? Assim como as pinças, pra gente colocar shorts e saia. Então no cabideiro é isso, né? No varão a gente usa dessa maneira, tá? Em gaveta, como a Cíntia mesmo já falou aí, a gente vai colocar roupa íntima, meia, roupa de ginástica pode ser, né? Pode ser colocada. Então assim, a roupa de ginástica não é prioridade para o cabide. A roupa de ginástica, se não tiver espaço no cabide, é ideal que ela vá para a gaveta, né? Eu digo assim, porque às vezes, por exemplo, você vai fazer a organização, ou a gente vai organizar o closet de um personal trainer. O trabalho dele é com roupa de ginástica, tudo é com roupa de ginástica. Então, o que der para pendurar, gente, é fantástico, é muito melhor, muito mais prático para ele. Top, essas coisas não. Aí top a gente já deixa na parte de gaveta mesmo, né? Então, nas gavetas, roupa íntima, já falei, pijamas, roupas de ginástica, shorts e bermudas, roupas de praia e tecidos leves ou bordados. Quanto a tecidos bordados, é legal a gente usar alguns envelopes tipo pack de organizador. Ele é feito de TNT, tem um zíperzinho, e aí para as roupas bordadas é legal para o bordado não ficar em contato. No cabide, quando é um vestido de festa, alguma coisa que tenha também bordado, que tem esse risco de puxar fio de outra roupa, alguma coisa, tem as capas que a gente pode utilizar. Tá? Ei, Cá, tá boa, querida? Saudade. Nos nichos e prateleiras. Gente, pra falar a verdade, eu preferia que não tivesse no armário. Nicho, prateleira, assim, pra roupa, sabe? Mas, enfim. Dá pra pôr calça jeans, camisetas. O que acontece? Quando você tem, vamos supor, tá faltando espaço de gaveta, mas você tem lá prateleiras. Em vez de pôr as blusas empilhadas, compra uma caixa organizadora da profundidade do seu armário, aproveitando o melhor espaço que você tem ali daquele armário, e faz a dobra de envelope, que é uma dobrinha que você coloca ali em pezinho, que seria a dobra tradicional, mas em vez de você só dobrar no meio, você dobra em 3. E deixa na altura da caixa, a altura da caixa que você comprou. E aquilo vira tipo uma gaveta. Eu prefiro ainda do que colocar empilhado, sabe? Calça jeans é mais difícil, porque realmente ela, né, não tem muito jeito de pôr em caixa assim. Mas short dá pra fazer, saia dá pra fazer e camiseta também dá pra fazer. Então transformar a prateleira em gaveteiro é bem interessante. Para rasteirinha, sapatilha, você pode usar colmeia ou também uma caixa. Fica mais prático, você põe ela assim, em vez de colocar os pares assim, né? Então você ocupa menos espaço, você consegue ter um aproveitamento muito melhor desse espaço quando você o transforma em gaveta, tá? Bolsas e sapatos, né? Você pode ter um espaço. Essas podem ficar em prateleira, né? As bolsas e sapatos, sim. A gente usa as prateleiras. Acessórios. É muito bom você sempre ter ou uma gaveta mais fina, ela é mais rasa, já com as divisórias, ou caixas. Tem muitas caixas interessantes para guardar bijuterias, joias, enfim, acessórios em geral. Maquiagem também, porque maquiagem não é legal ficar no banheiro. Então, se você conseguir um espaço e tiver para fazer uma caixinha bacana, coisa legal, vale a pena, tá?
Então é isso, vou fazer uma revisão aqui do que coloca em cada item, tá? Pra gente ir repassando. Então, maleiro. É a primeira semana a gente vai fazer o maleiro, tá? Itens diversos, bolsas, malas, necessaire, etc. E descartar tudo que for necessário. Sempre você vai fazer avaliar o diagnóstico, descarte e limpeza. Organização com os materiais organizadores necessários. Então, maleiro, primeira semana. Cabideiro, a segunda semana. Gavetas, na terceira semana. Nichos e bolsas, acessórios, etc., na quarta semana. Ou seja, com um mês, você faz o seu quarto, um quarto todo. Dá para fazer do marido e da mulher, por exemplo. Tá tranquilo, dentro de uma semana com muita folga. Dentro de 4 semanas, com muita folga. Então, maleiro uma semana, cabideiro uma semana, gaveta, nichos, prateleiras e aí sapatos, etc. Essas coisas menorzinhas, tá? Você gastou 4 semanas para fazer o quarto do casal. Para fazer o quarto dos filhos, mais um mês para cada um. Então, não consigo organizar, não consigo. Se você fizer uma organização bem feita e bem pensada, vamos lá. Você tem 3 quartos. Então, 3 meses. Sala, você não demora um mês. Escritório, pode ser que você demore um mês. Cozinha, mais um mês. Então, em 6 meses, é muito tempo. Mas se você está aí com a casa bagunçada há 10 anos, 6 meses é pouco, né? Então, você consegue rodar a casa toda. Você pode aumentar isso, você pode agilizar. Você pode, né? O que acontece? Quando você começa a fazer, você começa num ritmo. Daí a pouco você já acelerou. Você já pegou a mãe e vai, terceiro armário você já não vai fazer com o mesmo tempo que você fez o primeiro, tá? Depois da gente fazer... lógico, dá pra fazer em menos tempo, gente. Isso aí eu tô colocando dentro de uma semana, assim, tirando umas 2 horas por dia, né? Realmente para não atrapalhar a rotina. Agora, a gente na consultoria, a gente pode acelerar e com menos tempo tá com a casa todinha em ordem, com os materiais organizadores adequados, etc. Tá bom? Saímos da parte de execução e vamos para a parte de revisão. O que acontece? Na parte de revisão, eu vou colocar, a gente coloca etiquetas provisórias. O que são etiquetas provisórias? Você colocou os sapatos nesse lugar, as bolsas nesse. Então vai lá, sapatos de salto preto, sapatos de salto, bolsas, maquiagem, Você vai pegar um post-it, aqueles com adesivinho, vai fazer todas as etiquetas na mão e vai colocar. Já está com os materiais organizadores e já fez as etiquetas. Deixa lá, deixa aquilo rodar por uns 15, 20 dias, fazendo o teste. Normalmente nas minhas organizações eu dou 15 dias para cliente avaliar os materiais organizadores e alocação dos itens, tá? Não acontece muita troca não, mas às vezes acontece alguma falta de, alguma não adaptação de algum item, tá? Então depois desses 15 dias a gente já volta e verifica se tem que fazer algum ajuste ou não. Se tiver que fazer algum ajuste de etiqueta, de material, etc., a gente já faz essa reavaliação, essa reavaliação. Feito isso, pronto, faz as etiquetas definitivas, coloca no lugar e bom proveito, né, gente? Bom proveito. De tempos em tempos, se você fizer esse procedimento, você vai notar que você vai acabar querendo fazer algumas novas adaptações. E isso pode ser feito uma vez ao ano, à medida que você for tendo necessidade, você pode fazer, tá? Então, é legal realmente entender que não é uma coisa engessada, não é que aquilo ficou naquele lugar, que ele tem que morar ali para sempre. Você adquire novos itens, você envelhece, você muda o tipo de roupa, então uma menina mais nova vai ter, uma adolescente vai ter um tanto de short, um tanto de saia. Na vida já
né, quando ela entra aí para a vida profissional, isso tende a diminuir e as roupas mais sociais, né, mais de trabalho, a aumentar. Então, essas organizações, elas têm que ser revistas realmente. Anualmente é interessante você fazer uma revisão. Tá? Meninas, alguém tem alguma pergunta a fazer? Tem alguma dúvida? O desafio foi aceito? Nós vamos começar a organizar essa casa? Olha, nós temos aqui novembro e dezembro, né? 2 meses. Se a gente conseguir fazer maleiro num dia, cabideiro num outro, gaveta no outro, nicho, prateleira no outro, bijuteria e maquiagem no outro, são 5 dias. Dá 1 semana para o armário todo. 3 quartos, 3 semanas para o armário todo. Cozinha, 3 dias. Sala, 2 dias. E escritório, mais 1 semana. Então, nós falamos de guarda-roupas em 3 semanas, todos na casa. Cozinha, mais 1 semana, 4. Escritório, mais 1 semana, 5. E sala, mais 1 semana, 6. Dá tempo de terminar esse ano. O que vocês acham? Quem aí topa? Essa vibe minimalista é ótima, porque, gente, vou te falar, a gente economiza tanto tempo sendo minimalista, diminuindo a quantidade de coisas. Eu venho diminuindo ao longo dos anos. A única coisa que ainda me incomoda, que mesmo como organizadora, a gente tem esses quezinhos, né? A única coisa que ainda me incomoda são os brinquedos das crianças. E realmente o volume que sai nunca é o volume que chega, é sempre maior do que o que sai, sabe? Eu só acertei com as camisas do marido, nas gavetas. Ô Cíntia, depois me manda uma foto inbox para eu te ajudar com isso. De repente, se você usar uma colmeia tamanho G, depende do tamanho que seu marido usa de roupa, mas de repente, se você usar colmeia do tamanho G, pode ser que você consiga ter um resultado melhor, tá? Me manda essa foto e que aí eu te oriento com relação a isso, tá? Já achar essa solução. Porque se é uma das únicas coisas que está faltando, bora lá, bora resolver. Tá? Gente, é isso. Hoje eu vim falar um pouquinho, né, sobre a parte de organização do closet, tá? Semana que vem, me manda aí no direct, me manda aí nos posts. Eu vou fazer alguns posts provocativos também, de temas que interessam vocês para as lives. Se vocês querem continuar com essa parte de organização, de repente a gente faz de despensa, rouparia, o processo básico. Bom dia, tá boa? De palmas, que linda! Tudo bem? Bem-vinda! O processo do PERC, ele é o mesmo, né? A metodologia é a mesma. Dos passos são os mesmos. O que muda é cada ambiente mesmo, o que a gente vai ter de material organizador. A colmeia é um material super versátil. Os organizadores de gaveta também são, tá? Então, me mandem aí no direct, me mandem solicitações do que vocês querem escutar por aqui, tá? Quinta-feira que vem tem live, eu ainda vou definir, mas provavelmente vai ser às 21h30, tá bom? Beijo, beijo, fiquem com Deus e muito obrigada pela audiência.